Muito boa noite pra você que se liga aqui no Link Esporte Clube Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Edição da 6 tá no ar, rapaz? Pra falar sobre assuntos delicados. Comecei muito alto, Tona. Assuntos difíceis. É melhor diminuir um pouquinho. Assuntos tenebrosos para a camisa mais pesada do futebol do mundo. Pentacampeã, sim, mas tem passado uns vexame, hein, seleção brasileira? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando a nossa transmissão nesta terça-feira de feriado em São Paulo. E aí, Aline Bravo, tudo bem? Boa noite, meu Boa amigo. noite. Vamos falar de seleção brasileira. E já vou... Vamos falar da novela de ontem? Ixi, melhor, né? E também dar uma boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, feriadão, né? Daquele jeito que a gente gosta, mas nem tanto. Né? Poderia estar melhor. Podia estar melhor, a gente podia estar mais feliz. A gente vai falar muito do jogo que o Brasil perdeu aí pro Uruguai e acabou sendo desclassificado da Copa América. Mas também teve coisas boas aí. Pelo menos a torcida do São Paulo é um exemplo dela. Ficou feliz com a volta do Rafael. Sim. A gente pode falar disso também, mas a seleção brasileira tá realmente deixando muito a desejar, né, meu amigo? A seleção brasileira, Nino Cirilo, apesar da sua camisa linda... Mostra a peita. Camisa linda da seleção brasileira. O melhor é a cara. Ainda bem que você estudou jornalismo, porque ator, amigo... Não, é que Que isso, é igual jogador. Ó. E o beijo na camiseta? Nossa, essa última foi pra morrer, hein? Você jogava em que posição? No banco. Eu tentava, né? Tentava, gente, calma. Você tentava em qual posição? Em qual posicionamento? Atacante pelas beiradas ali. Pelas beiradinhas. Ô, louco. Camisa que isso? 7. Começamos bem a edição da Meu 6, hein? Deus! Boa noite. Te convocando a deixar o seu like. E aí, meu caro Nino Cirilo? A seleção brasileira, eu sei que você, inclusive, desde o começo dessa edição da Copa América, sempre foi mais cauteloso. Sei não. Esse negócio não tá bonito. Sei lá, pode dar errado. Foi uma decepção ou era uma tragédia anunciada? Boa noite, Nino Cirilo. Boa noite, Enio Ricanello. Muito boa noite, Aline. Boa noite a você que está conosco aqui no Link Esporte Clube Podcast. Boa noite pro Gabriel Belmonte. Olha, tragédia anunciada não, mas eu não tinha muita expectativa, sendo bem sincero. Não estava com expectativa pelo momento que o Brasil vive, né, nos últimos anos, em sequência de Copas do Mundo, inclusive Copa América também. Um outro detalhe também que a gente pode considerar a questão do novo treinador. Por mais que o Dorival consiga fazer bons trabalhos, tenha feito, né, bons trabalhos recentemente nos clubes que trabalhou, é um patamar diferente, né? A seleção brasileira é um patamar diferente, então... E a cobrança também, né? Muita cautela. Então eu tava mais aguardando como o Brasil conseguiria se comportar dentro de campo. Tirando o Paraguai, que foi o saco de pancadas do grupo, o Brasil só venceu o Paraguai, inclusive, né? Então, assim, você vê que o Brasil não venceu Costa Rica, não conseguiu vencer a Colômbia, não conseguiu vencer o Uruguai. E também tem um fator que eu acho que a gente tem que considerar. Depois de muito tempo, a seleção brasileira ia para uma competição internacional sem o Neymar. Então isso também, no meu ponto de vista lá no início, era algo que poderia pesar. Eu vou falar uma coisa. O Dorival Júnior que... Camisa linda, blusa linda, tudo bem, rememorando o Zagallo, que não sei o que. Coloca ela dentro do armário, nunca mais tira esse negócio aí. Deu ruim. Trouxe um mau agouro pra seleção brasileira. Eu posso... Impressionante. Só levantar uma questão pra vocês, Aline. O Brasil, em Copa América, foi vice-campeão na última edição, em 2021, que aconteceu no Brasil, depois de todo aquele embaraço com a Conmebol. Estávamos vivendo uma crise sanitária no mundo inteiro, a Covid-19. Foi campeão em 2019. Em 2016, não passou da fase de grupos naquela Copa América do Centenário. Que foi derrotado, inclusive, pelo Peru. Exato. Na ocasião. Uma vergonha. O empate classificava o Brasil e perdeu. Vexame. Aquela seleção que foi também eliminado um ano antes para o Paraguai nas quartas, né? E o Brasil, que em 2011 também foi eliminado pelo mesmo Paraguai nas quartas de final. Ou seja, no recorte aí de um pouco mais de 10 anos, o Brasil foi campeão apenas uma vez, foi vice outra, e fora essas outras participações, vexame em todas as outras edições de Copa América. A de 2016, ela foi um choque de realidade para a seleção brasileira. Falou,
Pelo amor de Deus. Né? Nós vivíamos um amargor muito grande pós 7-1, que inclusive se comemora, entre milhares de aspas, 10 anos e um dia hoje. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse 7-1. O Brasil que nos últimos, 14 anos, vive a pior parte da sua história. O pior desempenho da sua história. Em revelar atletas e em produzir futebol dentro das 4 linhas. Não é sintomático. A culpa não é só do Dorival. Não é só dessa geração. Mas é também deles. Uma seleção que, durante toda essa edição da Copa América, se recusou a jogar bola. Não jogou bem diante da Costa Rica. A Costa Rica colocava todos os seus jogadores na linha na quarta zaga. E daí? O Brasil sempre enfrentou seleções desse jeito. É difícil, claro que é, mas tá na competência dos fora de classes a definir partidas como essas. Contra o Paraguai, aproveitou uma seleção extremamente fragilizada e venceu de goleada. Contra a Colômbia, jogou absolutamente nada. Contra o Uruguai, suportou o Uruguai. Um Uruguai diferente da sua história. Que nessa nova geração, nesse novo trabalho da Eloco Bielsa, coloca um futebol envolvente. Coloca um futebol que se propõe a jogar bola, ao contrário do que é a história. E muito mais parecido com o Brasil dos melhores anos. Sim. Então é difícil conseguir suportar uma eliminação tão vexatória como essa, viu, Aline? Sabe o que me incomoda muito? É a gente analisar toda a matéria-prima que a gente tem de futebol e pensar, cara, esses são realmente os melhores de cada posição dentro de campo? São esses os melhores do mundo que o Brasil tem em cada posição? Quando a gente tenta encontrar um culpado para o que está acontecendo com a seleção brasileira, tem muitos fatores, mas eu não coloco o jogador, não coloco o Dorival, não coloco ninguém nessa toada. Quem eu coloco mesmo como a grande culpada é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Porque eu sinto que existe... Eu não sei, gente, eu não sei, não é informação, mas é só um feeling. Eu sinto que existe uma pressão para chamar os jogadores que eles querem. Porque assim, olha, se a gente saísse agora nas quartas de final de uma Copa América para o Uruguai, inovando os jogadores. Jogando bola. Testando. A gente podia ter jogado mal, mas se a gente estivesse testando mais jogadores em posições diferentes, convocando mais gente do Brasil, convocando gente de times diferentes, agora o que a gente tá vendo é mais do mesmo e sem sal, sem tempero nenhum, né? A gente viu o Endrick jogar pouco. A gente viu uma seleção com peças muito iguais, né, do que a gente já estava acostumado a acompanhar. Por que a gente não testou mais, convocou pessoas diferentes? Por que a gente não levou um Pedro do Flamengo? Você entende? Por que a gente não levou peças importantes do futebol brasileiro também para tentar mesclar, trazer essa raça, esse futebol de força do futebol brasileiro, né, que precisa do condicionamento físico com aquele futebol classudo da Europa? Por que a gente não testa, não traz pessoas diferentes? O que eu vejo é mais do mesmo. É como se um treinador chegasse lá e falasse, bom, eu tenho essa ideia, vamos convocar esse cara. Ah, não, vamos dar uma segurada e continuar convocando esses aqui? Tem peças essenciais? Tem, mas tem algumas que não são tão relevantes assim, né? Eu tava tendo esse debate esses dias. Poxa, o Marquinhos é um cara excepcional, essencial para a seleção. Fora da curva. Fora da curva, mas todos ali que estão desde sempre são fora da curva, né? E aí a gente começa a olhar e tentar entender como é que funciona a cabeça do pessoal que tá ali no comando da seleção, mas é muito difícil, Enio. E aí eu queria fazer uma colocação. Opa. Que é, queimei minha língua, que às vezes acontece, né? Em relação a quê? Às vezes, muitas vezes, em relação ao Rafinha, porque eu reclamei muito dele, na convocação dele pra essa Copa América. E, cara, ele foi, pra mim, ele foi um dos melhores, exatamente, dentro de campo. Porque assim, gente, aí tem uma coisa diferente também. O cara que dá valor pra ser convocado. O cara que joga mais pela seleção. Porque, assim, o Rames Rodrigues, se a gente fosse analisar, era pra ser convocado pra seleção da Colômbia? Não. Se você analisar... Não tem sentido. Não ia ter sentido, porque ele nem joga no time que ele tá contratado. Mas quando ele chega na seleção, ele vira um outro atleta. É a mesma coisa. A gente precisa de pessoas que dão valor, que é difícil chegar na seleção. E não como se a seleção fosse só um segundo clube pra ela. Eu acho que talvez... Eu não tô dizendo que foi isso que aconteceu, mas o Rafinha é um cara que ele é muito questionado na seleção. Ele sempre foi. A galera fala, pô, Rafinha não dá, ele não tem futebol. Aqui. Exato. Ele não tem futebol pra isso. Mas ele chegou, fez acontecer. Chegou e fez acontecer.
Então, assim, às vezes a gente precisa dessa renovação. Porque, pra mim, o problema, de verdade, não é o Brasil ter saído pro Uruguai nas quartas de final. O Uruguai tem uma seleção dura, um futebol que é duro. Né? A gente já viu seleções melhores e tudo mais. O problema é o Brasil perder pro Uruguai com a gente vendo mais do mesmo. E não é que os jogadores estão lá tentando de corpo mole. Eles tentam, dá pra gente ver, mas não tá encaixado. E se não tá encaixado, troca, muda. A gente tem muitos atletas, gente. A gente tem atletas de pontas, atletas excelentes. A gente não precisa chamar só mais do mesmo. E aí, quando a gente volta a pensar no jogo contra a Inglaterra, contra a Espanha, que era uma seleção brasileira com 5 desfalques, parecia parecia até que tinha encaixado mais ali aquele futebol. Com aquele tanto de desfalque, com aqueles meninos que ninguém... Que todo mundo falava, será esse cara aí na zaga, esse cara aí no meio de campo? Parecia até que funcionou mais do que essa seleção que, teoricamente, estava completa, inteira. Antes de passar a bola para você, Nino, eu preciso pontuar isso para minha sanidade mental. Eu preciso falar isso aqui em relação à declaração do Bruno Guimarães, né? Falar sobre jogadores importantes, né, suas respectivas equipes, e isso é indiscutível. Né? São jogadores que atuam no mais alto nível dentro das suas equipes. Mas vamos colocar em perspectiva o meio de campo da seleção brasileira? Bruno Guimarães joga no Newcastle, que agora, nos últimos anos, se tornou uma equipe de outro nível de investimento dentro do futebol inglês. Mas não dá para dizer que é uma grande potência. O Paquetá no West Ham, naquela situação que nós estamos acompanhando, sendo investigado, respondendo processo, muito do Paquetá que nós vimos nessa Copa América, me parece que foi afetado em relação também ao que acontece no extracampo. E o João Gomes, que joga no Wolverhampton. Assim, jogar na Premier League é importante, claro, é a melhor liga do mundo. Mas só isso não basta, né? Não. Porque se a gente for colocar só jogadores, ou convocar só jogadores da Premier League, então que se dane o resto do mundo. Então não teria sentido convocar, por exemplo, o Vini Júnior e o Rodrigo, que são estrelas e brilham demais dentro do Real Madrid. Essa argumentação é pobre. Essa defesa me parece muito mais com medo de ser atacado pelo futebol que realmente produz e tentar justificar a própria convocação do que reconhecer alguns problemas. A gente está falando de jogadores medianos no meio de campo. E o futebol hoje se vence no meio de campo. Sim. Você tem um ataque brilhante com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, ambos Dorival Júnior jogando fora de posição. E você centraliza, hora ou outra, um ou outro e coloca o Rafinha aberto. Eu questiono a utilização do Rafinha, apesar de reconhecer que ele fez uma boa Copa América. Eu acho que o Dorival, infelizmente, em certo ponto da construção dentro da competição, ele foi medroso. Porque não tem sentido nenhum. Não me entra na cabeça você colocar o Endrick numas quartas de final diante do Uruguai, numa fogueira deste tamanho, e se recusar a utilizar o moleque na fase de grupos. Sobre o pretexto de, não, nós temos que ir com calma com o Endrick. Ir com calma e colocar numa fogueira não tem sentido. São discursos conflitantes. Eu acho que existe um problema interno. E aí eu falo, a seleção não é só o treinador que Mas nesse ponto você acha que ele errou? Errou, claro, com certeza, eu tô com você. Errou, gente, é o Endrick, porque tem que ir com calma e tudo. Gente, a seleção brasileira, ninguém ali tá acostumado a jogar junto. Pra ontem, que a seleção brasileira, gente, tem que fazer um estudo. Um estudo. Eles devem saber fazer isso melhor do que eu, porque eles treinam jogadores, eles criam jogadores. Eles fazem esses craques, que valem milhões e milhões de dólares. Você pega um time e fala, como eu monto um time para ganhar um campeonato rápido? Eu preciso de entrosamento, eu preciso de um meio campo que funciona, porque eu vou ganhar o futebol no meio do campo. Eu preciso de um meio campo criativo, que ataca. Eu preciso de um ataque bom, que funcione, que seja direto, que os caras tenham um 9 excepcional ali. E eu preciso de uma zaga fechada, boa. Eu não quero criar demais, porque não dá tempo de eu criar demais. Beleza, você vai fazer isso. Você precisa mais do quê? Com todas essas peças. Porque é como, Enio, a gente fizesse uma receita de bolo. Eu preciso da farinha, do açúcar, do chocolate, do ovo, piriri, paró, puru. Mas aí que tá.
Eu posso fazer um bolo com esses produtos, o Enio pode fazer um bolo com esses produtos. Vão ser bolos totalmente diferentes. O que precisa para ter entrosamento dentro de campo? E aí eu acho que eles têm que fazer uma análise também de perfil de cada jogador. Eu tô falando perfil de comportamento mesmo. Porque bola no pé, a gente tem muita coisa boa. Agora a gente precisa entender como é que a gente faz para pegar esses caras que vêm um de cada liga, de times opostos, de times rivais, e fazerem eles jogarem juntos. E jogarem juntos de uma forma que dê certo. Porque, gente, de verdade, contra o Uruguai, teve uma hora que, pelo amor de Deus, no momento que o jogador foi expulso, o Brasil voltava a bola pro goleiro. Assim, desculpa, o Que discurso é que isso? o Dorival adotou na entrevista coletiva, tudo bem. Eu até entendo um ponto que ele se utiliza e um argumento que ele se vale durante a explicação. Mas jogar com um a mais nunca vai ser problema, Dorival Júnior. Não. Sempre vai ser uma arma a mais dentro de uma batalha pra você. Essa história, um time com jogador a menos luta mais, é balela. A matemática diz, quando você tem um jogador a mais em campo, via de regra o time vence. O Brasil tinha um jogador a mais. O Brasil tinha uma oportunidade a mais do que o rival pra tentar abrir o marcador e resolver dentro dos 90 minutos. Foi incompetente nisso. E o Pedro Henrique Marum, beijo pra ele, grande comentarista de automobilismo lá do portal Grande Prêmio, grande parceiro, grande amigo, ele tuitou, depois da eliminação, ele falou, o Dorival Júnior fez tudo aquilo que eu não imaginaria dele. Ele engessou a seleção brasileira. O que a gente fala do Dorival aqui? Ele faz o arroz e o feijão muito bem feito. Isso é indiscutível. Exato. A história dele diz isso. Ele preferiu abrir mão do estilo dele nessa Copa América. Ele tirou jogadores da posição, ele não conseguiu mesclar aquele estilo de futebol que ele gosta, que às vezes pode até ser mais criativo, mas conseguindo aflorar o melhor de cada um dos atletas, entendeu? Eu acho que faltou muito disso nessa seleção. Creio que faltou convicção da parte dele também em alguns momentos, né? Se você citou que o Brasil ficou com um jogador a mais contra o Uruguai e não soube tirar proveito, Brasil e Costa Rica foi o primeiro grande teste. Brasil enfrentando uma seleção relativamente um pouco inferior tecnicamente. O Brasil vira o primeiro tempo no 0-0. Se espera mudanças já na volta do intervalo, até pela forma como a Costa Rica atuou os primeiros 45 minutos. E você vê um Brasil retornar da mesma maneira. E a primeira alteração acontecendo aos 25 do segundo tempo. Ou seja, é muito tempo. Você empatando com a Costa Rica 0-0, é até saudosista da minha parte, mas o Dorival se encaixa nesse padrão de treinador da velha guarda. Sim. Cara, os treinadores que jogavam e tinham superioridade de campo, ofensiva, quando ia para um intervalo 0-0, já voltava no mínimo com umas 2 alterações para dar uma mudada. Já falava assim, você não funciona, vem cá, você também não. Às vezes tirava um volante, colocava mais um atacante. O Luxemburgo, né? Quantas vezes cansou de... Às vezes até 30 minutos do primeiro tempo. Pô, pra que eu vou ter um volante a mais? Pra que eu vou ter um zagueiro a mais? Os caras não estão chegando. Mexe no jogo, né? Já vem cá, amigão, eu quero ganhar o jogo. Então, assim, o Dorival foi omisso nesse primeiro jogo com a Costa Rica e contra o Uruguai também. Porque a partir do momento que você fica com um a mais, você pode, de certa forma, desmanchar o seu meio de campo. Desmanchar sem desmanchar. O que seria isso? A Aline pontuou muito bem. O Brasil tem jogadores no meio de campo semelhantes. Todos, pra mim, são muito semelhantes. Sim. Muito. Até a produtividade, né? Muito. Então, assim, o João Gomes, beleza, ele é o cara da pegada, é o cara que chega mais firme. Mas se você coloca um Douglas Luiz pra fazer o primeiro volante, não é uma discrepância, assim, de que, tipo, um exemplo aqui, a gente tirar um volante e colocar um meia armador. Não, são jogadores que estão acostumados a fazer isso. Douglas Se Luiz conversam, né? faz isso lá no Aston Villa. Então, ele colocou o Douglas Luiz, beleza, então, Douglas, faz o primeiro volante, João Gomes sai. Se fosse o caso, podia tirar até um zagueiro ou o Danilo. Danilo, vem cá, coloca um atacante, faz uma linha de 3 ali, o Militão também já jogou de lateral, então, tinha inúmeras maneiras de você conseguir modificar a equipe, deixar ela um pouco mais ofensiva, sem ter o seu resguardo ali afetado, né? Sem seu sistema defensivo ser afetado diretamente. Porque depois da expulsão, o Uruguai, se eu não me engano, acho que chegou uma vez próximo. Abriu mão de jogar bola. Falou, vamos segurar o jogo e levar pros pênaltis. Então, que é protocolar em situações como essa. Não, e é natural, e é do jogo. Então, o Dorival, de certa forma, teve um pouco de omissão nessa parte.
fez 2 alterações, faltando pouco mais de 5 minutos para acabar o jogo, aos 86, 87, que foi quando entrou o Evanilson. Demorou muito. Demorou muito. Assim, de verdade, eu achei, vai colocar pra bater pênalti. Então, esse é outro detalhe. Colocou alguns jogadores que eu falei, pô, podem ser que batam a penalidade. E não foi o caso. Não. Quem entrou, Não. o Martinelli bateu. Né? Entrou o Martinelli e o Evanilson. O Martinelli bateu e fez. O Evanilson entrou e não bateu. Então, assim... Meu Deus, eu não quero nem falar sobre isso. É uma série de... A sequência de cobrança a gente vai discutir daqui a pouco, de ponderações, né? Que a gente fala, pô, é complicado, né? Então a gente precisa entender que a gente passa por um ciclo de renovação, é muito delicado, é muito difícil, sim. Mas a gente também precisa ter respostas para confiar e acreditar que o trabalho será bem feito. A gente não está Não é tendo terra respostas. arrasada, né? Não é terra arrasada, mas a gente não tem respostas. A gente vem de uma Copa que se espera mais e não rola. Você imagina uma Copa América que chega pelo menos numa final, não chega. Então, assim... Batendo, dando murro em ponta de faca. A gente sente esse o sentimento que a gente sente quando vê a seleção. Exato. A gente tenta e não vai dar certo. E aí, quando a galera fala, pô, não tem mais aquela paixão, não acompanha mais o futebol do jeito como antes, é porque realmente... Não tem, primeiro que não tem identificação nenhuma, né? São raros os casos... Um exemplo aqui. Você citou os meio-campistas do Brasil. João Gomes, ok, estava no Flamengo, foi pro Wolverhampton. Eu vou fazer o comparativo para vocês me entenderem. Bruno Guimarães estava no Atlético Paranaense, só virou titular porque tá jogando lá no Newcastle. Newcastle nível brasileiro. Pô, então, exatamente. O Palmeiras, o exemplo, tudo bem. O Zé Rafael vem de uma lesão, o Pablo Maia se lesionou. Exato. Pablo Maia e Zé Rafael não poderiam ser titulares dessa seleção? No lugar de algum desses três? Mas eu irei até além, assim. Eu acho que jogadores de meio ataque seriam mais interessantes opções dentro do Brasil. Eu levaria o Veiga. Não, sim. Facilmente, eu Pelo colocaria futebol o tá jogando Veiga. hoje? Porque assim, o Veiga ele teve uma oportunidade pra Mas não entrar. No time do Ele Diniz. não jogou. 5 minutos. E outra, uma no time vez lá. totalmente espaçado, O totalmente Veiga era aberto. reserva do Neymar. O Neymar não saía. Exatamente. Você entende? Eu acho que assim, pô, convoca o Veiga. Cara, o Palmeiras é o time há 4 anos a ser batido aqui no futebol brasileiro. E o Veiga causou uma dependência, muitas vezes, no elenco do Palmeiras. Ele é um cara que... E o Veiga é decisivo. Ele é decisivo, criativo, volta... Tem um... Ai, gente, eu O Veiga, não entendo o Veiga as decisões. O Veiga, em números, ele é o jogador da história do Palmeiras com mais gols em finais. Se Então. isso não é ser decisivo, o que é? Por que não testa esse cara? Entendeu? Tem que ser todo mundo da Europa, tem que vir sempre da Premier League. Porque é Premier League. Tá, mas o Palmeiras é o time do Brasil, você não vai levar o meio-campista dele? A galera depende dele, é o cara. Vou voltar na outra tecla aqui. O PP. Não entendo. O PP foi. Pra quê? Não poderia ser o Veiga? Então, Não poderia ser o Pedro? entre o Evanilson e o Pedro, quem você Eu escolhe? levaria o Pedro. Eu não acho. Então, mas aí que tá. Essas decisões, eu não acho que é do Dorival. É da CBF. Por que não pode levar jogador do Brasil? Eu não entendo. Parece que não pode. Ai, ninguém falou que não pode, mas parece que. Você tem jogadores aqui atuando a um grande nível. Gente voltando da Europa pra querer voltar a jogar no futebol brasileiro. Grandes nomes. Por que você não testa ao menos esse cara? Sim. É crime o cara jogar no Palmeiras e na seleção? Ele não pode? Não, e assim, a questão do PP que me pega é que, por exemplo, o Paquetá tomou o cartão amarelo. Ele estava pendurado no jogo, o Uruguai tinha um jogador a menos, então, inteligente da parte do Dorival, tirar os jogadores pendurados para não deixar nível de igualdade. Porque o juiz a gente sabe. Quando um time tem um a mais... Principalmente a arbitragem que teve no Uruguai e Brasil. Então, quando você tem um a mais do outro lado, se tiver uma oportunidade, o juiz vai deixar igual. Pra, tipo, Ainda assim, mais o Dario Herrera sendo argentino. Argentina. Então, tipo assim, ó, não vou me meter nesse jogo, vou deixar páreo. Ó, depois de 5 minutos, o Paquetá fez uma falta ali que é pra amarelo, mas você pode ponderar. Ah, não. Vou dar um amarelo e aí eu me isento da responsabilidade do Brasil fazer um gol com um a mais e se classificar. Parece que é um crime o árbitro pensar dessa forma. Mas não, se o jogador tem que ser expulso, ele tem que ser expulso. Não importa se ele é do Brasil, do resultado, do Uruguai, independente do resultado. Só que a gente sabe que nessas horas a arbitragem tende a olhar por esse lado. Eu entendo que o Dorival tirou o Paquetá por essa questão, o João Gomes depois também. Só que ele tirou o Paquetá. Colocou quem pra armar? Não tinha. Por quê? Ele não tinha peça, né? Porque levou o PP
pra fazer mais do mesmo. O PP joga em várias. Legal. Que bom. Ele não jogou, né? Ele joga de lateral. Quem que era o reserva? O reserva do Danilo entrou? Não entrou. Ele joga de ponta. Quem que era o reserva do Rafinha? Era o Savinho. PP entrou? Não entrou. Ele joga no meio. Essa é a terceira opção, né? Ele joga no meio. Ele joga no meio. O Paquetá saiu, ele não entrou. Então, não faz sentido você levar um cara que, assim, ele é o Coringa, só que ele é o Coringa em último caso. Qual seria o último caso? Assim, eu Fica sem critério. Eu tenho dificuldade pra conseguir digerir essa história toda, porque eu entendo que é o começo de ciclo, tudo pode acontecer, tudo pode se modificar, enfim. Mas se você leva jogadores para experimentar, e jogadores jovens, numa situação como essa, e a seleção é eliminada, o discurso é diferente. Porque pelo menos você vê alguém tentando fazer uma coisa diferente. É isso que eu ponderei. Uma coisa é a seleção ser eliminada tentando achar o caminho. A outra coisa é mais do mesmo que vem mais uma Se baseia no eliminação. resultado e o resultado não tá vindo. É isso que me causa estranheza. Pessoal, mas a gente era tão feliz com o Tite. Quem que era feliz com o Tite? O que aconteceu nas últimas 2 Copas do Mundo? Sabe? Esquece da história muito rapidamente. Calma aí, vamos respirar um pouco. Pra mim a CBF Você entendeu? E assim, vamos projetar o cenário da seleção brasileira? Tudo bem, perdeu uma Copa América. O mais importante, a fatia mais importante e gostosa do bolo é o quê? A Copa. A Copa do Mundo. Qual é o ciclo da seleção brasileira na Copa do Mundo? Foi encontrar um treinador na metade do ciclo, foi definir o nome de treinador na metade do ciclo, porque até agora, gente, vamos ser bem realista aqui, respeito ao Diniz, por toda a história que ele construiu, por tentar pensar diferente, por tentar oxigenar o futebol do Brasil, total. mas assim, 1 ano e meio jogado no lixo. Se você pega 1 ano e meio, fizesse uma fogueira, seria mais proveitoso para a seleção brasileira do que esse início de ciclo de Copa do Mundo. O que a gente está assistindo é uma derrocada de uma das maiores instituições do mundo, não só dentro do futebol. A camisa da seleção brasileira é conhecida mundialmente, até para quem não gosta de futebol. E estão tratando um produto de 5ª categoria. Hoje, a realidade é... o Edinaldo fala, não, nós vamos lutar aqui, não sei o quê, começo de ciclo. A realidade, garotinhos lindos do papai, é que o Brasil está atrás de Uruguai. O Brasil não consegue jogar contra o Uruguai. 11 contra 11, amigo. Eu tenho medo, hein? Não fica muito à frente de Colômbia, muito pelo contrário. Acho que hoje o futebol da Colômbia é muito mais seguro do que da seleção brasileira. Contra a Argentina... Assim, só não supera o Chile porque a situação também não é das melhores. Mas se colocar dentro do nível continental, o Brasil tá longe de ser a primeira força. Tá longe de ser a segunda força. É a 4ª ou 5ª. Venezuela pra baixo eu consigo jogar. Daí pra cima, amigão, é suar a camisa e suar sangue. E sabe o que me incomoda? Porque achar o caminho é difícil mesmo, né? A CBF lançou um vídeo, né? Hoje. Não, ontem. Foi verdade, ontem. É que eu vi hoje. Foi ontem. Foi ontem. Que mostra, falando assim, foram 17 derrotas em Copa para 5 vitórias. A seleção já foi desacreditada. Eu fico pensando, cara, eles gastaram tempo, dinheiro, né, pra serem xingados. Porque não faz, você vai justificar você tá numa fase ruim porque eu já passei por uma fase ruim? Desculpa, lastimável, não faz sentido. Dá um jeito, se reconstrui. E outra, eu acho que o Dorival tá tentando encontrar o caminho de ter o elenco na mão. Eu não acho que ele é um técnico omisso. Talvez aquela imagem dele pra fora da rodinha. Mas é que hoje em dia... Então, é isso que eu ia falar. Eu entendo que foi um take ali. E cada um tem um jeito de... Pô, eu vou no ouvido de um, vou no ouvido do outro. Às vezes é um cara mais assim... Pô, eu gosto dessa coisa mais individual. Não tem problema, mas... É que a gente... Essas imagens, mesmo sendo só um take, são importantes pra galera. Sim. Porque é o jeito dele. A gente sabe, né? A gente sabe que o Dorival é um ótimo técnico. A gente sabe, ele já fez ótimos trabalhos dentro do cenário brasileiro. Mas tem coisas que acontecem... Que na seleção brasileira, elas... tem mais peso. É isso que eu vou falar. Sim, a então é importante, poxa, mas não é o jeito que ele trabalha. É bom rever algumas coisas, algumas práticas, a forma como vai lidar com a galera. Porque assim, a seleção brasileira vai perder um jogo, depois, quando você estiver saindo, vai ter um monte de torcedor falando, sai daí, seu ruim, seu pi, seu M. E é isso, gente. Desculpa, a pressão é assim, vai ser sempre assim, não vai mudar. O povo brasileiro é assim, nasceu assim, vai ser sempre assim.
e acabou. Então, é aquela coisa da paixão, é passional em relação ao futebol. A gente precisa de uma seleção que consiga lidar mentalmente com essa pressão. Por quê? Está desacreditada, vai continuar sendo desacreditada, porque acho que o povo brasileiro só vai voltar a acreditar na seleção quando ganhar muitos jogos ou ganhar uma Copa, e isso não vai ser fácil, isso pode ser que demore muitos ciclos. Vencer a Copa do Mundo é fora da curva, gente. Então, exatamente. Então, é pensar numa seleção forte aqui. Ô, Aline. Porque eu vejo esses caras bons, eu vejo jogadores tops que jogam no times de ponta do mundo todo, mas aqui, ó, eu não vejo essa força. Eu não vejo força mental na seleção. Até pegando o gancho da Aline, no final do jogo, o Danilo, capitão da seleção, foi dar uma declaração, né? Foi falar ali com os jornalistas, né? E dando uma satisfação pro público brasileiro. Cara, eu acho que é muito maluco, porque assim, o Danilo tem uma certa idade e ele deixou claramente em aberto a sua sequência na seleção brasileira por conta da sua idade, não sabe se estará na próxima Copa do Mundo. Cara, e aí a culpa não é nem do Danilo, tá? Mas assim, como que você traz um cara desse pra fazer parte desse ciclo? A gente falando de inovação, você traz esse cara pra fazer parte do ciclo. Entendo, é importante ter ele, é importante ter Marquinhos. Sim. Eu me arrisco a dizer assim, ó, que seria importante até, que o Casemiro está em uma fase. Mas esses jogadores... Mas na seleção é diferente. Não, mas né? esses jogadores, é importante. na reserva, eles não precisam serem os titulares. Por exemplo, o Casemiro, ele não precisa ser o titular. Ele precisa estar no grupo para passar para essas pessoas mais novas o que é a seleção brasileira e como funciona. Danilo a mesma coisa. Já sabendo que o Danilo é um cara que pode ser que não participe da próxima Copa, concordo que ele tem que estar no elenco neste momento, faz parte do processo. Só que, como que você conta com um cara para ser capitão, para ser seu líder, e ele deixou em aberto a sequência dele em Copa do Mundo? Não faz sentido o cara usar a braçadeira e ele não estar na próxima Copa. Então dá a braçadeira pro Marquinhos. Dá a braçadeira Pro Alisson. É que o Alisson vai ser reserva, certamente. O Ederson está à disposição. Acredito que é o ciclo do outra Ederson. coisa, queria que o Dorival tivesse testado também mais... O Bento. Exato, o Bento. Assim, mas então, assim, eu não essa é a parada consigo que me colocar, pega, entendeu? Eu vou entrar nessa seara do goleiro. Porque, assim, todo mundo sabe, de cor e salteado, todo mundo já tem em mente que o Alisson não pega pênalti. Não é a função na qual ele se coloca melhor. Eu acho que é um consenso. Até ele mesmo aceita. Mas a eliminação tá longe de estar na culpa dele. Exatamente. Ele pegou uma penalidade. A sequência de batedores, eu vou pegar aqui porque eu fiquei revoltado no dia. Quem que começa... Não, quando eu... Éder Militão. Quando o Éder Militão pega a bola, eu falei, esse cara vai errar. Eu falei assim, gente, quem que coloca um zagueiro pra abrir pênalti? Mas aí, assim, aí eu vou partir de um outro princípio. Aí eu acho que a questão não é quem escolhe. É o jogador, gente. O jogador, se ele tá confiante, ninguém tira ele. Não, mas, você coloca um zagueiro pra abrir. Não, peraí. Nada a ver. Mas quem define a sequência teria que ser o treinador. Teria. Mas hoje em dia entendeu? não é mais assim. Não, mas Mas eu e acho daí? que Volta. sim. Volta. Se não é assim, volta. Se ele fosse um meu. pouquinho mais enérgico, você Hoje em acha dia que não é mais assim, você acha que, por exemplo, o Pepe Guardiola, numa situação de final, que pode desclassificar o time dele, não vai definir quem é melhor pra começar a bater na sequência? Se você quer saber, o Ederson pediu pra bater o pênalti lá e o Guardiola não queria no primeiro momento, naquela decisão contra o Madrid. E o Ederson bateu. Mas isso que eu tô situações falando. diferentes. Eu Não, acho não que... é diferente. A situação é que hoje em dia... Nada a ver. Penalidade. Você já disputou quantas penalidades de pênalti na sua história, Wayne? Já jogou bola? Se for jogador de futebol, estaria dentro das Não, quadrinhas. você já competiu? Já disputou penalidade? Já disputou penalidade? Já. Como foi a sua experiência? Terrível. Mas o contexto. Você Quem foi bater? A pessoa que foi bater era confiante ou era... Era confiante, claro que era confiante. Você tem certeza? Mas você, em sã consciência, analisando o Mas vídeo se o do jogador falou lance... que tá confiante, você vai contra ele? É isso que eu tô falando. É a mesma situação do Tite na questão. Copa do Mundo. Você coloca o seu melhor batedor por último, não tem sentido nenhum. Não, gente. Você colocou o Messi pra abrir, mas você errou. E aí, que diferença fez? Mas aí você tomou a atitude. Não, você gente. Você tomou nas rédeas a detalhe. situação. Pênalti é detalhe. Não é gente. detalhe, irmão. É confiança. Não é detalhe. E preparação. Claro que não. Preparação É repetição, é técnica. Não é, gente. Na hora ali é outra situação. Não, claro é treino, que gente. é. Não é treino, não é treino. Primeiro, você tem que... É aqui, ó. Pênalti é aqui, gente. Desculpa, eu esqueci aqui. que você... Olha, eu... Não, gente. O Romário em 94 não treinava pênalti e falou, eu vou bater um. E ele bateu e fez. Você tá comparando o cara que é fora da curva, irmão. Mas se ele erra, o pênalti dele bateu na trave. Mas pé de cima da fruta. Mas é a mesma coisa. Então...
deixa eu pontuar aqui. Eu acho que é importante. Eu acho que pênalti, assim, mental, fazendo meio campo. Eu acho que o pênalti é momento também, porque pegar a bola e até a marquinha lá, eu já conversei muito com o Dinei, que já esteve por aqui também, ele falava que chega as pernas tremem. Claro que treme. Dá dor de barriga, tudo. Beleza, mas não anula que tem que ser treinado. Tem que ser treinado, bater 1, 2, 3, vai embora do treino, treino acabou, bate mais, bate 100 pênaltis, Aí bate o 200, resultado do Rogério Ceni. bate 200 pênaltis, bate falta, bate isso, bate aquilo. E aí, vai do treinador também. Gente, ó, é o seguinte, plano A, né? Plano A. Ficamos aí empatados com o Uruguai, o plano A é fulano bate, Beltrano bate, tananã, tananã, tananã. Essa é a sequência. Fulano vai bater... Vai acertar 100 no Alisson aí. Beltrano vai acertar mais 50. E vai fazendo assim. Plano A. Às vezes, na hora, pode ter uma mudança ou outra, mas você tem que ter o plano A estabilizado. É esse cara que vai abrir, porque ele é o cabeça-chefe. Não tem que ser decidido na hora. A gente não tá falando de futebol de várzea. Na verdade, assim, na várzea gente. é mais organizado. Não é assim, mas tem que gente, ser. Não é mental, assim. É mental. Então, não é assim, infelizmente, mas tem que ser assim. Dá 2 passos pra trás cara- e volta. Tem que ter um plano de ação, meu amigo. Não dá pra cara chegar e treina- fazer o que O cara quiser. treina com quem? O cara treina pra ninguém, velho. Não tem nem câmera filmando ele bater pênalti. A hora que ele vai bater pênalti, tem 100 milhões de pessoas assistindo ele. É completamente diferente. É, mas treina 100 vezes. Não muda nada. Muda, Pô, mas muda. errou o pênalti, Muda. gente. E daí, errou um de quantos que ele já errou. bateu? Mas a questão é errar. Errar é o mesmo. Mas Errar mil, errar um, mas, errou. então, mas eu tenho certeza que o Messi treinou muito pênalti E na errou. vida dele. E errou. Então, errou um amigo. Mas E errou. quantos ele acertou? Mas essa é a Calma, questão. calma, Você calma. É isso que eu tô querendo Vamos Ai, dizer. meu respirar, filho. calma lá, Tem que calma treinar, lá. treina, Peraí, bate peraí, 100 gente, vezes. peraí, Roubar vamos um lá, real, vamos roubar lá, 100 é vamos lá. roubar. Errar um pênalti, errar 100 é roubar, mano. Olha Tem- onde a gente foi parar, calma lá, Alto calma lá. rendimento tem que treinar. Não, eu também Simples. concordo que tem que treinar. Eu também acho que a sequência tem que começar sempre pelo um seu plano melhor A. batedor. Se ele errar, paciência. Mas você não pode deixar uma arma tão potente pra não ser nem sequer utilizada. Essa é a questão. Ah, eu O Éder discordo, Militão eu é o prefiro melhor batedor de pênalti da seleção eu prefiro brasileira? o melhor batedor por Ele é o último. melhor Eu batedor prefiro. da seleção brasileira, o Éder Militão? Não é, mas quem que bateu ali? Então, você acabou de falar que você deixaria o seu melhor batedor por último. Eu deixaria. O primeiro pênalti é o mais importante pra vocês? É. É. Pra mim é o último. Não. O primeiro você não tem pressão. Não, o primeiro é o você mais sempre bate. importante. Não, tudo bem, mas O Porque primeiro se você você sempre começa bate mal, bem. todo mundo, Via de regra, todo o resto peraí. tá pressionado. Via de regra, você às vezes não bate o último. Tudo bem, mas o primeiro é o que tem menos pressão do que o último. Porque o último, se errar, acabou. Então, o primeiro tem que ser o melhor, sabe por quê? Porque se ele não marca, ele cria mas pressão ele não nos cria outros pressão, 4 que é isso estão. eu tô querendo dizer. O último e o primeiro, a pressão é completamente Mas você tem diferente. que colocar um cara que bate excepcionalmente bem no primeiro Não, tudo pênalti. bem, tem que ser um porque cara que ele bate tem que bem, fazer, mas não porque se necessariamente ele ser o erra, melhor. porque se ele erra, aí, meu amigo, já era, porque os outros que vêm atrás vêm pressionado porque tem um Não, gol a mas não menos. necessariamente tem que ser o melhor. Tem que ser um bom batedor, não o melhor. Eu penso assim. Você acha o Éder Militão um bom batedor de pênaltis? Não acho. Mas ele pediu pra bater, ele tava confiante, gente. Ah, pedi até. Olha, eu peço um monte de coisa. Eu peço pro universo um monte de Ah, coisa. então- Eu falo pra galera. Direção. Eu peço. Eu peço um monte de coisa. Dobra pro chefe meu salário, por também. favor. Tô pedindo aqui, quero um aumento multiplicado por 5. Vocês estão entendidos. Desculpa, eu tô falando com os assim. entendidos da bola aqui, os cobradores de pênalti. Olha, Não, a mas que vida... você deve entender muito, Não, né? eu só tô questionando isso, Não, gente. não, pô, essa Mas não se a pode gente ser a não linha de entende, é ação, você que cara. entende. Não, é porque a questão é mental, gente. O cara falou que tava preparado e queria bater, agora ele não pode bater. Porque assim, no futebol brasileiro é o seguinte: se o cara não quer bater, ele é bundão, ele é frouxo. Se o cara bate e erra, aí ele não pode bater. Aí é você que tá falando. Não, eu que tô falando, não. Todo mundo Não, fala mas isso. Se o mas jogador eu não tô bate falando o da minha pênalti, análise, ele eu não é posso frouxo. fazer sobre a análise Se o dos jogador outros, não Nilo. bate, ele é frouxo. Se o jogador bate e erra, ele não pode bater. Então vocês têm que Eu entrar acho... no consenso. Quer dizer, eu gosto de É, organização. Mas não, eu entrei Tem no que ter um consenso. plano A, velho. Pra mim, Acabou. é igual eu sempre falo do Thiago Silva. Ah, o Thiago Silva é o chorão. Pra mim não é o chorão. O que aconteceu na Copa de 2014 é absolutamente normal. Você tem Qualquer certeza? ser humano pode passar por aquilo. Concordo com você. Nisso eu concordo. Então, se a pessoa se recusa a bater o pênalti, não vai ser o bundão. Claro que não. Ele não se sente pronto pra isso. Concordo. A única questão que pesa pra mim é que se o cara não tem a qualidade necessária pra bater um pênalti, que ele que não bata. Eu acho que precisa Porque- de um time de batedores oficiais ter um plano A Exato, pra ir pra uma exato, decisão. exato. Você precisa É de uma importante. gestão de crise, cara. Não dá pra você decidir na E hora. vou levantar uma bola aqui. Só pra pontuar uma coisa. Me pareceu que a estratégia do Dorival, desde o começo do jogo, era levar a decisão para as penalidades. O Brasil não jogou pra vencer. Não. Agora eu quero levantar a bola aqui então.
O Endrick foi um frouxo? Porque assim, vamos falar em qualidade técnica. Você coloca o Endrick ou coloca o Militão pra bater? Eu colocaria o Endrick. Por que o Endrick não bateu então? Se a gente tá querendo levantar essa questão. Eu não coloco. O Militão não poderia bater. O Militão não poderia bater. Então por que o Endrick não pegou a bola e foi lá bater? Eu colocaria o primeiro pra bater o Rafinha, assim. Eu colocaria o Endrick. Não, o Rafinha saiu. O Rafinha Não, o fora. Rafinha não tava, é verdade. Eu colocaria o Endrick. O Endrick? Eu também colocaria. Não, eu não Você tem colocaria. certeza? O Endrick tinha que pegar a bola e falar, eu vou bater. Quem que você colocaria o primeiro, o Endrick? O Endrick. Você também? Eu também. Ele tinha que pegar a bola e falar, eu É vou um bater. excelente batedor. No final do jogo será que tinha. não? Deixa eu pensar aqui. Ó, tinha Rodrigo. Savinho. Não, Rodrigo Rodrigo saiu tinha também. saído. O Martinelli que entrou no lugar do Rodrigo Então, bateu e ó, fez. pensa comigo. Se você faz aquelas... Voltando nas Primeiro mudanças que ele eu abriria fez... com um atacante aos batendo. Eu colocaria um 43... zagueiro pra bater Ah, eu o acho primeiro que é pênalti. relevante. Você faz Não, duas não. mudanças Tem zagueiro perto que bate bem, aos bate bem, 45 pênalti. minutos do segundo tempo. Você tá deixando bem claro, ou você muda, ou você tá colocando um Pra ganhar o jogo. alienígena, pra ganhar o jogo, o cara que faz 10 gols em O um Paquetá minuto. tava ainda no Não, final, tinha já saído tinha também. saído. Ou Vamos você pegar aqui bonitinho. coloca os caras pra pra ver bater as o opções. pênalti. Fazer, certinhas concordo. pra ele Isso abrir. também concordo com você. O Brasil não tinha o Eu tenho Paquetá, aqui. não tinha o Você Rodrigo. tem certinho? Né, que eram jogadores que seriam os batedores, podemos dizer assim. Ó, terminou Quem tava como? em campo? Você tinha o Endrick, Ah. daí da linha de defesa o Arana, que pode bater Que pênalti. costuma bater pênalti no Galo, tá? Marquinhos, Éder Militão, Danilo, Alisson. No banco de reservas, o Andréas Pereira, Douglas Luiz, Savinho, Martinelli e Evanilson. Lembrando, Savinho, Gabriel Martinelli e Evanilson entraram da metade pro final do segundo tempo. Sim. Então, assim, Mas inclusive o o Savinho e o Douglas Luiz só entrando faltando 10 minutos pro jogo terminar. O Evanilson acho que mais próximo ainda de terminar o jogo. O Evanilson com e o Martinelli. 43. É, 43. aí concordo plenamente com você. Ou você vai colocar o cara que vai ganhar o jogo pra você, que você Ou vai tem a bater bem esperança, pênalti. ou que vai bater bem o pênalti. O Martinelli, ok, entrou no lugar do Rodrigo e bateu. Eu não colocaria o Endrick pra abrir, não, porque eu acho que ele é... A gente tava falando da fogueira, que o Dorival já... Mas Aline- então, toda a gestão dessa crise, pra mim, foi totalmente mal administrada. Cara, Mas mas aí fica a mesma coisa do Mas, Rodrigo Aline- batendo pênalti na Copa. Imagina o Endrick abre Mas, Aline, e perde. Mas aí Não, tem um mas- detalhe, Aline. O Endrick, ele tem 18 anos. O Endrick acabou de fazer 18 anos. Ele tem o povo brasileiro com ele. Exato. Se ele errasse ou acertasse, não ia mudar nada. Ninguém ia execrar o garoto. Ninguém ia colocar ele na cruz lá e decepar ele. Não. Pô, é o garoto, faz parte do... Então, assim, eu acho que também faltou um pouquinho, de verdade, do Endrick também querer pegar a bola. Mas eu acho muito sabe? complicado um cara que não foi titular durante toda a edição da Copa Mas América, aí que tá, foi ô, colocado Endrick. nas quartas. Aí que ele tá. debater, por exemplo, com um Éder Militão, que é um Mas- cara que mas tem aí que cadeira tá, cativa, assim, é a entendeu? personalidade que a gente tanto fala. O cara tem que chegar e falar assim, eu vou bater. Mas não seria ruim pro grupo? Não, eu vou bater. O Endrick lá no ano passado lá pegou a bola debaixo colocou debaixo do braço aqui, falou, dá a bola em mim, ganhou o jogo do Palmeiras lá contra o Botafogo. Ele tem característica. Meu, o Endrick... É por isso que eu acho que ele deveria começar batendo. Não, se não começasse, não é o problema, mas o Endrick cara. tinha que ser um dos relacionados pra Mas bater. eu acho que ele seria o último. Cara, não sei. Né? Que Eu a gente acho que não, tinha que a gente ser... não o tem mais a primeiro a lista bater oficial. tem que ser sempre o homem do Infelizmente, gol, alguém que tá mais mas- acostumado com E bater assim, sempre pênalti. voltando na nossa discussão que eu implementei Ai, inicialmente, que raiva. que era em relação ao Alisson. Eu acho que, assim, eu tenho todas as ressalvas do mundo do Alisson ser ainda convocado, porque o ciclo precisa de renovação. Pra mim, o nova cara vai ser o Bento. Tudo nos leva a crer que ele vai ser o próximo goleiro. Não vejo por que não, por exemplo, o Carlos Miguel ser uma das opções do futuro pra frente, Sim. que é um grande goleiro, realmente. Mas ele não teve a menor culpa na eliminação do Brasil. Ele, inclusive, defendeu uma das penalidades. Cara, eu só acho que Daí você vai lá e erra dois pênaltis, cara. Eu só É acho que difícil. o Alisson ele deslizou na declaração pós-jogo, que ele fala que o pênalti ele é sempre mais favorável pro atacante. Tudo bem, eu concordo. Concordo com isso, que o atacante tá na vantagem. É. A pressão é do goleiro. A gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente transfere a responsabilidade, a pressão tá no goleiro, porque se ele não defender, é o time dele que tá indo embora, né? Então o atacante, ele não tem esse peso que se coloca... Só pra pontuar uma coisa, o Douglas Luiz que entrou e errou o pênalti. E errou o pênalti. E ele é um jogador de bola parada, né? Já fez gol olímpico recentemente no Aston verdade. Villa. O Douglas Luiz, inclusive, que o take tá girando no mundo inteiro. Nossa, parece que ele que tem vira o rosto na hora que uma bate o nuvem pênalti. Virou? cinza. Ele virou o rosto para bater o pênalti. E a bola vai a meia... Assim, vamos lá. Se ele bateu alto, no meio do gol e foi no travessão, é uma coisa. Ele tirou a bola pelo lado direito a meia altura e a bola bateu na trave.
Ou seja, se ela, o goleiro tava inteiro nela, o Rocher tava inteiro nela, tava inteiraço. Ele não bateu super bem, ele não deu um chute no ângulo. Ele virou o rosto na hora de dar o chute. Me ferrei, calma, amigos. Não, aí E agora amigas. eu não tinha visto isso, eu não sabia, então... Ah, parece que tem uma nuvem cinza em cima do Brasil. Não, mas uma eu acho que. Mas tempestade, cai Aline, não é granizo. nuvem cinza. Os jogadores colocam essa nuvem cinza em cima. Olha esse questionamento, ó. Só da gente questionar o fato do cara virar o rosto pra cobrar uma penalidade, isso não existe. O Andreas É seriedade, né? O Andreas Pereira é reserva da seleção brasileira, nem tinha jogado na Copa América direito, foi querer, na coletiva, dar uma cutucada no Uruguai, foi querer falar, a gente vai classificar. Não, calma, assim, gente, que calma. história, né? Que Não, história, né? eu entendo, a gente tem que passar confiança pro povo brasileiro, o cara que tá lá. Não dá mas pra assim, perder a mão, né? Não dá, Não dá, mas assim, o cara não jogou. Fazer propaganda enganosa. Ó, uma coisa é o Vini Júnior chegar na coletiva, o Rodrigo, o Neymar, Uhum. que são os caras que ganham o jogo e falar Sim. assim, vamos passar pra próxima fase. Uma coisa é um cara que é reserva, que mal tinha entrado, querer ele trazer essa responsabilidade. Você entende? Eu acho Que não é dele, né? que não é dele. Ele foi lá, cobrou o pênalti, fez o gol. Perfeito. Mas assim, ele criou uma responsabilidade que, assim, é até curioso. Os jogadores do Uruguai, o Arrascaeta na zona mista, Uhum. falou que a declaração dele motivou os jogadores do Uruguai. O Louco Bela só tem louco no nome. Ele deve ter utilizado isso Não, e o dentro Uruguai, do vestiário. antes do Falar, jogo, ó, o que os caras estão falando de você Vocês aí. viram isso? Antes do jogo, o Instagram do Uruguai, as redes sociais do Uruguai, divulgou um vídeo Uhum. com a declaração da Andreas Pereira e rebatendo, né? Rebatendo que o Uruguai ganhou uma Copa aqui no Brasil. Então, assim, calma, brasileiro, dá uma segurada. Então, se criou um clima desnecessário. Uma coisa é o Brasil tá voando. Poderia ter se preservado. O né? Brasil tá ganhando, o Brasil tá Mas nem amassando. numa dessa, mano. Não, numa dessa até se entende, porque você fala, pô, tá Nem numa ludibriado. Não, eu também concordo. Eu acho que tem que ter pés no chão, humildade. Que daí você arma o inimigo, você entendeu? O Exatamente. Bielsa chega no vestiário, ó, vocês são um bando de pamonha, né? Olha o que os caras estão falando em você lá. Então, assim, a seleção em alguns momentos se coloca nessa nuvem. Eu acho que se coloca nessa condição que não tem necessidade. Poderia deixar passar. Poderia fazer Total. o tradicional discurso que a gente fala, protocolar. Exato. Mas tem momentos A gente que tem que brinca, ser mas é protocolar. realidade, Não, cara. tem momentos. É. Há momentos que você pode extravasar, que você tem que ser mais autêntico, ser você. Mas há momentos que você... E, normalmente depois que você conquista alguma coisa de relevante, né? Concordo. Gente, antes de terminar a sessão de desabafo, que foi essa edição Olha das o que 6 a horas. seleção brasileira Olha a causa treta. pra gente. Não, esses olha, dois olha aqui só. teve uma hora. Olha a atenção. Você sabe que essa semana foi aniversário do Enzo Cicarelli, o nosso produtor, né? Aham. Do sábado pra domingo, uma baita de uma festa. Apesar Não né, do chamou a resultado. gente. Não chamou a gente, mas também. Tá anotado, tá? Tá anotado. Mas sabe o que se comemorou essa semana? No dia de ontem, na segunda-feira? 10 anos do 7x1. Nossa, parece assim, que só piora. Você queria... Mas não tem como começar. Clima de boa, leve. Clima bom? Ele, ó, Não tem, 7 a 1. não tem, pô, não tem, meu. não tem. Assim. Virou até 10 expressão anos e popular. um dia. Exatamente. Virou uma expressão Todo popular dia um no Brasil. 7 a 1 diferente. E assim, nada muda, né? A gente falou do 7x1, é que na realidade o 7x1 foi um choque de realidade, né? Puxou a gente pro solo, falou, caramba, cara, furaram um balão no meio da viagem, você entendeu? E puxaram a gente pra realidade. Eu nunca O vou me esquecer 7x1, desse dia, sabia? Todo mundo sabe que tava fazendo o 7x1, como se fosse sei, uma catástrofe, eu lembro, você entendeu? eu lembro. Sim. Sei lá, Eu estava na casa do meu padrinho, inclusive muito palmeirense, meu padrinho. Tava lá assistindo o jogo do Brasil, aí começou 1, 2, 3. Aí, não sei, veio como se fosse um sentimento de... Vazio, que a vida né? não fazia mais sentido. Que eu não queria mais, sabe, nem assistir, nem nada. Aí eu saí da sala, Uhum. deixei o jogo lá rolando. Sentei na calçada da rua, fiquei lá vendo os carros passar. Quando eu voltei, já tava... Mais um gol passou, um gol passou, um gol... O que tá... Gente, Reprise, não. depois no final, eu lembro de eu sentada assim, ó, na calçada. Eu e meus primos, e aquela sensação de... Desespero, né? Não é desespero, é tipo assim, o que a gente tá fazendo aqui na Terra, sabe? Uma perda de tempo. Eu vou te falar, assim, eu lembro do 7x1, eu tava com a minha mãe assistindo o jogo. E quando começou, assim, eu tava assistindo num canal fechado, não tava assistindo na TV aberta. E um comentarista, que era o Vanderlei Luxemburgo, depois se sabe que ele alertou os companheiros de transmissão, falando, nós vamos tomar um vareio hoje, o Brasil não vai passar. E o tom da transmissão foi toda dramática. E começou... A Alemanha chegou diante do Brasil, sabe quando, sei lá...
uma onça no meio do deserto, sei lá, avista uma carne muito fácil de ser uma presa. pega, você entendeu? E ela corre, pega. E assim, a vítima não consegue sair. Não tem como triste. escapar. Não tenta. Assim, o Dante, cara, o Dante tava perdidaço. Me ferrei, O amigos. alegria nas canelas, sabe aquela coisa toda, tudo parecia tão cinzento, tão dramático. Tão triste. Quando terminou o primeiro tempo, 5-1, eu falei, ai, graças a Deus, terminou. Que a gente ficou, meu Deus, hoje vai ser 10 só no primeiro tempo. E voltou o Schweinsteiger, tinha o Schürrle, que faz os 2 últimos gols da Alemanha. 7-1. E assim, o 7º gol, o Júlio César, ele até escora assim, na trás, falou, o que eu tô fazendo? Você entendeu? Cara, e aí... E o gol dos Oscar tinha gente comemorando, eu falei, cara, que Sabe você que tá eu só comemorando? consigo lembrar dessa Copa? De um meme que saiu no Facebook, Qual? que era tipo Facebook, assim... Era Facebook na época. Alta, né? Era uma tacinha, assim, com um drink brasileiro, e tinha... E chegava um copão de chopp, fazia assim, ó... Tá! Em cima da taça! Meu, era uma taça com a caipirinha. Aí tinha... E os caras, pá! Mano, eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Às vezes eu sonho com isso, tô lá... Pá! Juro. E assim, que tristeza. Só pra a gente trazer uma reflexão que a gente pontuou há pouco da seleção, colocar uma nuvem cinza, às vezes, em cima dela mesma, atualmente. Tá aí um bom exemplo, o jogo Brasil e Alemanha. O Neuer deu uma declaração, né? A gente tá tendo muitas declarações essa semana, Sim, porque fazem sim. 10 anos. E uma delas uma foi... data quase... quase feriado Uma nacional década, na Alemanha. uma década. O Neuer falando que no vestiário, os jogadores da Alemanha entraram num acordo do seguinte, eles não iriam tirar o pé, mas eles falaram assim, vamos ter hombridade, vamos jogar com humildade, vamos jogar bola. Uhum. Sem fantasia, né? Se coloca o Brasil nessa situação, imagina o Brasil ganhando de 5-1 da Alemanha. Você acha que o Brasil ia ter essa humildade? Ia nada. Ó, o Brasil ganhou do Paraguai, o único jogo que o Brasil ganhou do Paraguai, quer dizer, o único jogo que o Brasil ganhou na Copa América, de forma mais elástica, o Vini Júnior já tava dando carretilha. Não, o único que ganhou mesmo, né? O outro tava querendo dar pedalada. Então, assim, é o que a gente tá falando. O Brasil, neste momento, a gente sabe que tem a áurea dessa camisa pesada, do futebol bonito, do futebol vistoso, da arte, da alegria. Só que nesse momento precisa o quê? Pés no chão. Vamos reconquistar primeiro a confiança do povo brasileiro. Como se conquista isso? Vencendo. Ah, vai jogar feio. Ganha. Ganha. Torcedor aos poucos vai falar assim, pô, tá jogando feio, mas tá ganhando, né? Antes não ganhava. Então, começa... Dos males do menor. Você entendeu? Começa a trabalhar e aí depois você volta implementando o que o torcedor brasileiro gosta de ver. Porque assim, eu acho que também falta muito disso. No passado, o futebol brasileiro se destoava dos demais do mundo. Por quê? Porque era um estilo de futebol diferente no mundo todo. Hoje, os principais países do mundo estão estruturados. Eles, inclusive, em alguns momentos, a cada ciclo de Copa do Mundo são referências. Então a gente teve um ciclo aí de Espanha, que jogou muita bola durante 4, 6 anos. A Alemanha, com um estilo totalmente diferente da Espanha também, por um bom tempo jogando muita bola. A Argentina agora, se você for analisar, né, em questão de resultado, não é nem tanto bola, mas em questão de resultado, a Argentina da última Copa pra cá, é uma das seleções mais regulares, a gente pode dizer assim. E tá ganhando. E o torcedor da Argentina é atual campeão do mundo, ele não quer saber se a Argentina ganhou de 1-0 do Equador. Ganhou e tá na semifinal da Copa América. Louco, e eu acho que é isso. Que vale, né? Exatamente. Nesse momento, eu acho que o brasileiro espera isso, resultado. Então, acho que essa questão, às vezes, de faltar um pouco com a humildade, como a gente falou muito disso antes da competição começar. E, tipo Sonho assim, meu. vamos ter calma, vamos ver Sonho como é que meu. os garotos vão encarar as decisões. Então, acho que tem muito disso aí também que a gente precisa preparar. Gente, Vamos lá, que só as de- costas ainda não são largas, né? Só lembrando que o Brasil é 6º colocado nas eliminatórias para a Copa. Lembrando que nessa Copa do Mundo vai para todo mundo, né? Só faltarão 3 vagas nesse momento quem tá fora da zona de classificação. Chile, Bolívia e Peru. Se não conseguir aí, acabou, né? Aí vira país do frescobol, alguma coisa assim. Valeu, Nino. Tamo junto, amigo. Pesado. Futevôlei já Valeu. era. Valeu, País a do futevôlei, Super pô. Aline Bravo. Valeu, meu amigo. Uma boa noite pra você, pra todo mundo. Eu espero que a gente não tenha acabado com a sua noite de Feriado. feriado, exatamente, porque... Ficou triste, né? Não,
Não, porque eu sei que Ficou pesou, pesado, né? Doeu um pouco no meu coração também. No Mas seu deu? assim, Meu opa, também, né? mas a gente... Mas sabe o que a gente tem? Brasilzão nas Olimpíadas, por muitas modalidades aí, que a gente pode exceto no torcer. futebol, que aí a gente vai ser feliz, né? no futebol masculino Masculino. não avançou, né? Não Não avançou. conseguiu a vaguinha. Mas Tem o feminino. Menos mal. o feminino está lá e a gente tem outros esportes pra gente torcer e também Basquete conseguiu a classificação. basquete. histórico, A gente também teve campeão de boxe aí mundial Verdade. brasileiro. Skate, então, ó, vamos lembrar das outras modalidades também, porque se o Brasil não tá rendendo no futebol, tem outras coisas, né? A gente Pra vai dar comentando. alegria. A gente comenta tudo, Exatamente. porque tem sempre gente levantando a bandeira do Brasilzão por aí. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Aproveite o fim do feriado, hein? Com calma, tranquilidade, Moderação. parcimônia, aquela coisa. Nos encontramos quarta-feira. Tamo junto. Até a próxima.